Oi, gente, tudo bom? Voltamos à rotina dos podcasts. Demos uma parada, teve carnaval no meio, não deu, mas agora a gente está voltando e voltando com chave de ouro. Trouxe meu amigo Labanca, que além de meu amigo antigo, eu sou um grande admirador dele. Seja muito bem-vindo, professor Labanca, é um prazer recebê-lo no PPcast. Paulinho, honra grande estar aqui com você para poder conversar, fazer um bate-papo contigo e com os nossos ouvintes também. Ouvintes ou telespectadores, a gente nunca sabe bem podcast, né? Porque é a voz, mas também você tem a gravação. Como ele vai para o YouTube, vai ser um videocast, vai ter vídeo, mas a gente vai colocar também nas plataformas de streaming só áudio, e muita gente tem sido interessante. Você baixa o arquivo e você vai escutando durante o trajeto do ônibus, por exemplo, sem precisar da rede, da internet. Por isso que o podcast está ficando tão popular, porque você às vezes tem internet em casa, não tem no trajeto, aí você baixa o arquivo e não tem as intermitências da internet durante o trajeto. Você pode ir daqui até Salgueiro, uma viagem, né, escutando um podcast, sem depender exatamente se na cidade tal tem internet ou na cidade Y não tem internet. O podcast eu acho que ainda vai ganhar muito com isso. Eu também. E eu sou comentarista da Rádio CBN, às vezes eu falo ouvintes, mas as rádios elas também estão no sentido inverso, né? Elas estão fazendo agora a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, eu não sei até que ponto é certo você falar ouvinte, se a pessoa que está assistindo, às vezes ela está vendo também, não está só ouvindo, né? É verdade. Mas vamos embora. Olha, professor, hoje, de ontem para hoje, por incrível que pareça, eu fui olhar meu Instagram e o que eu mais vi foi anúncio de advogado e de juiz ensinando as pessoas a ficarem ricas com cursos jurídicos. Então quero começar por aí, tá certo? Não sei se quem não é da área jurídica há esse fluxo de informação para esse tipo de curso, mas pelo menos para mim, olha, fique rico com direito bancário, fique rico com direito previdenciário, fique rico com direito consumidor. Todas as dicas estão aqui. Você não precisa de mestrado. Mestrado é para dar autoridade, mas assim você vai ganhar dinheiro comigo. Então, assim, a gente está vendo uma explosão de ensino jurídico através de Instagram. Pelo menos para mim tem aparecido o curso e até assim, é um pouco impressionante, de pessoas que não se dedicam à advocacia como juízes, ensinando a ganhar dinheiro como advogado. Fala um pouquinho a visão de um professor de universidade sobre isso. Na verdade, quem vai ficar rico mesmo é quem está dando o curso. Com certeza, quem vai ficar rico é aquele que está vendendo esse curso para os incautos que acham que o caminho é fácil. Não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil. A sedução do dinheiro, a sedução da riqueza, não é? Ela é um canto da sereia, né? Não existem atalhos. Eu acho que para que você possa fazer um bom trabalho, primeiro é o seguinte, sabe, Paulinho? Tudo que você faz na vida, você tem que colocar em primeiro lugar não o dinheiro. Não o dinheiro. O dinheiro é ótimo. Quem não gosta, na verdade? Só que se você fizer pelo dinheiro, você vai fazer mal feito. Você tem que pensar de que maneira você pode ajudar outra pessoa com a tua expertise, ajudá-la numa formação, ajudá-la, de que maneira você vai ser útil. Isso em tudo na vida. Se você vai montar, por exemplo, uma farmácia, não vai pensar, vou montar essa farmácia para ganhar dinheiro. Você vai pensar se aquela farmácia ela atende aquele público, se há uma necessidade ali daquele público, daquela circunvizinhança, em se ter uma farmácia. Se você, enfim, isso em tudo na vida, um personal trainer, ele tem que pensar nisso também. Como é que ele vai ajudar a pessoa que está precisando se exercitar ou cuidar da sua saúde? Então, toda vez que você pensa no dinheiro em primeiro lugar, você vai fazer a coisa mal feita, tudo aquilo que não vai ser bem administrado. Acho que dificilmente você, pensando só no dinheiro, ou melhor dizendo, pensando no dinheiro no primeiro lugar, você vai ser eficiente, você vai ser competente.
Você tem que pensar primeiro como você... Não, isso não é... não é... Como é? A conversa de síndrome de Poliana, né? Sempre que olhando o lado bom. E também não é uma questão muito... Eu não estou romantizando. Eu estou falando aquilo que... É verdade, você tem que ser útil para as coisas na vida, tem que ter uma utilidade. Esse microfone ele tem que atender uma função. O cara que vendeu esse microfone para você, ele não pensou só em ganhar dinheiro, ele pensou qual é a necessidade que as pessoas têm e que ele pode fazer com que haja uma melhoria. Com certeza, se a gente estivesse utilizando aqui o fonezinho de ouvido de um celular, a gente não estaria com um áudio tão bom e isso termina tendo uma consequência para quem fala, para quem escuta. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que esses caras que eles vendem cursos, tipo assim, do dia para a noite, eles não pensam, eu acho, que numa boa estratégia de formação. Eu falo do ponto de vista de você ter uma formação sólida. Então, é como como se fala, os americanos falam muito isso, né, do surface. Você não pode ficar na superfície. Todo projeto que você entra, você não pode ficar no surface. Você tem que, na verdade, se dedicar e você tem que criar lastro. Seja, por exemplo, um curso de direito bancário, ou seja um curso de direito previdenciário. Tem muito, inclusive, na área de direito previdenciário. Muitos advogados fazendo cursos, ensinando a como você advogar na área previdenciária. E aí vem a seguinte questão que eu coloco como um divisor. Existe uma formação que é uma formação mais acadêmica, um mestrado, um doutorado, realmente. Quem vai fazer um mestrado, doutorado está querendo o quê? Se aprofundar, certo? E existem cursos práticos, não tem nenhum problema nisso. Eu acho que cursos práticos devem existir sim. Eu acho que a formação prática, muitas vezes o aluno na faculdade de Direito, ele não tem aquela chance de ter uma formação prática sendo estagiário de um bom escritório de advocacia, ou então fazendo um estágio curricular obrigatório. E aí ele termina se formando sem aquela prática. Então fazer um curso que ensine ele nos detalhes a como fazer algo do ponto de vista prático é muito útil. A pandemia, Paulinho, ela impactou muito esses cursos práticos. Inclusive a pandemia, quando eu estava me lembrando que em 2020, quando todo mundo ficou em casa, né, aí todo mundo se voltou para o digital. E os cursos pipocaram, né, os cursos digitais. Inclusive dizem que depois da pandemia tem uma nova profissão, né, que é uma profissão que surgiu durante a pandemia, que é comprador de curso online. Então tem pessoas que compram cursos online, compram 10, 20 cursos online e nunca assistem, né? Então entra lá na plataforma da Hotmart, está lá. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um curso online hoje, eu sou comprador de curso online, eu compro muitos cursos online. Por exemplo, agora eu comprei curso de edição de vídeo no celular, então eu ficava olhando as pessoas fazendo edições simples, eu queria fazer uma edição dos videozinhos que eu gravo em casa, coisa de uma viagem, família. Eu disse, como é que eu faço isso? Eu comprei um curso, como editar o vídeo no celular. Foi fantástico para mim. Eu disse, poxa, não é tão difícil assim. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu toco saxofone, eu comprei um curso online de como consertar seu próprio saxofone. Toda vez que meu sax quebrava, eu tinha que ir lá na bomba da Metério para poder entregar pro luthier, para poder fazer. Às vezes era uma besteira. Aí o cara fez um curso online. Valeu a pena? Valeu a pena, né? Porque é algo bem específico. Detalhe. Entendi. Mas nenhum curso online na área jurídica vai te dar um lastro de formação profissional que você precisa para se colocar como um bom profissional. Inclusive, não sei se concorda, o EAD puro. Por quê? Uma boa parte da experiência universitária ela não está ligada diretamente às aulas, mas ao ambiente acadêmico. É você conversar com o professor fora da aula. Sim. É você fazer um trabalho em grupo com os colegas. Tem colega que é gênio, toda sala de aula a gente tem um cara que é mais gênio do que o outro e o cara dá umas soluções. Então, assim, o ambiente acadêmico, até aqueles bares da Católica, eles são parte do ambiente acadêmico sem da Católica, porque né, a pessoa se reúne ali, olha, vamos falar sobre o trabalho. E aí quando você tira esse ambiente acadêmico para colocar um EAD puro, que você tem as aulas, mas você não tem a interação com o corpo discente, docente, com os livreiros, com... Eu acho que se perde alguma coisa de substância. Sem dúvida alguma. Eu acho que o curso EAD, o curso de formação, né, de graduação EAD, eu acho que ele às vezes pode ser um pouco mais útil
para quem já tem um curso superior, já trabalha, vai fazer um segundo curso. Mas para um jovem que está ali na formação, 17, 18 anos, esse contato, esse olho no olho, esse saber interagir socialmente é importante. Sabe por quê, Paulinho? Porque quem trabalha com direito trabalha com gente, trabalha com pessoas. Então tem que saber ler pessoas, tem que saber ler um juiz, não é ler um livro, tem que saber entender um pouco de pessoas. Como é que a pessoa vai fazer isso se ela não interage? Se às vezes na pandemia, por exemplo, você nem ligar a câmera ligava. Fazer pergunta, não faz uma pergunta porque tem dúvida. Então, não pode. Então, certa vez eu fiz um post no meu Instagram sobre o poder, na verdade, a função do corredor na formação acadêmica. Então, muitas vezes é naqueles corredores ali que você amadurece, desde uma conversa boba sobre aquilo que aconteceu, que saiu no jornal e qual a repercussão daquilo, até dali você vai formando amizades. A visão do professor que é juiz, a visão do professor que é advogado, a visão do professor que é apenas professor sobre o mesmo assunto. Tudo isso traz uma distinção, né? E às vezes é conversa de sala de aula que no EAD é igual evento, Paulinho, igual evento. Depois que os eventos começaram a ser online, congressos, né? É interessante porque você consegue ter acesso a uma palestra que está acontecendo nos Estados Unidos que você de repente não poderia estar lá. É interessante. Mas, por outro lado, veja, todos os eventos que eu participo, os grandes aprendizados, eles não são durante a conferência do professor. Eles são no cafezinho, eles são na mesa de jantar ou do almoço. Teve um congresso que eu organizei o ano passado e eu fiz um projeto com um professor dos Estados Unidos, que ele é um editor de uma grande revista, talvez a principal revista de federalismo do mundo, né? E a gente sentou no Pátio São Pedro ali, num almoço, todo mundo ali, a gente sentou no cantinho, né? Começou a discutir um tema, surgiu uma ideia e dali a gente começou a rabiscar, a gente fez um projeto de pesquisa. Ou seja, a gente teve um insight naquele momento de discussão, falando sobre curiosidades nos Estados Unidos como é, aqui como é, especificamente sobre poder legislativo, sobre democracia no poder legislativo do ponto de vista estadual, né? Federalismo e poder legislativo. Então, e aí foi engraçado porque a gente chegou a essa conclusão. A gente ficou dois ou três encontros online, né? A gente tinha um encontro presencial desse grupo, depois a gente ficou online durante a pandemia e esse do ano passado foi o primeiro depois. E quando a gente terminou de fazer isso, a gente olhou um para o outro assim e a gente disse: o que a gente acabou de fazer aqui não seria possível se a gente tivesse feito esse evento aqui online. Então, o nível de aprendizado, de interação, de formação de rede, de contatos que você faz em eventos presenciais não tem comparação. Agora, claro, o evento online tem também o seu lado positivo. Não vou dizer que não tem. Tem, né? Agora, são complementares, né? Agora, sabe o que eu tenho percebido hoje? Hoje existem muitos eventos híbridos. Toda vez que você faz evento híbrido, ele é esvaziado presencialmente. Sim. Então, eu fui para um congresso, fui palestrar num congresso. Era um evento híbrido. Tinha 15 pessoas assistindo presencialmente. Online, tinha lá 200 e poucas pessoas online. Mas parte dessas 200 e poucas pessoas eram da cidade, eu tenho certeza. E até para quem está palestrando, é um jogo de futebol. Quando você vê muita gente, você cresce, né? Eu acho. Né? Muita gente está assistindo, pô, Deus, o compromisso está maior. Ainda que você saiba que tem muita gente aí na live, olhando e tal, eu não sei, eu acho que aquela presença de repente humana assim, o cara né, cresce. Pois é, essa interação, ela realmente, ela não tem comparação. Não tem comparação. Esses cursos online, eles têm uma utilidade, sem dúvida alguma. Cursos práticos têm utilidade, mas a gente tem que dar acesso ao que é de César. A gente não pode criar uma expectativa maior do que o que eles se propõem a fazer. Eles não vão dar um lastro, eles não vão fazer você uma pessoa rica. E como o assunto é muito e o tempo é pouco, eu vou te perguntar logo. Abriu muito curso de Direito. E o que eu vi agora é o seguinte, conversando com vários professores, e alguns professores dizendo: olha, eu estou indo para poder fazer
um nome como professor, tem alguns interesses, mas aí tem uma universidade que não está pagando um salário mínimo, pagam por hora a aula. Sim. Então a gente viu primeiro uma expansão, uma super expansão dos cursos jurídicos e outros mais. Mas assim, há pouco tempo eu tenho visto também a precarização realmente do salário. E aí, como é que um bom professor vai ganhar menos de um salário mínimo? E assim, porque eu só dou 2 horas ou 3 por semana, tudo bem. Só que aí é o tipo da coisa, você também não está trazendo pessoas boas o suficiente, porque o cara não vai estar ali para fazer graça, né? É um desafio também. É um desafio. Veja, Paulinho, eu sou muito aberto a novas tecnologias e a esse novo mundo que se abriu da internet e do digital. Sou muito aberto a isso, né? Eu acho que o professor, as faculdades elas se proliferaram, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o professor ele pode fazer a sua comunidade. Esse professor que ganha pouco numa faculdade, são muitos. São muitos que eles dão, por exemplo, eles dão aula só em 2 turmas. Então, eles dão aula, por exemplo, uma segunda e uma quarta-feira, das 9 às 11 horas. Certo. Então, eles vão ganhar ali por hora aula, eles vão ganhar ali realmente é pouco. Eles não têm, às vezes, hora de pesquisa, não são de uma instituição que possa remunerar eles por hora de pesquisa ou que remunere por atividade de monitoria. Então, qual é a solução para esse professor? Ele não pode ficar parado. Ele não pode ficar parado. Ele tem um conhecimento. Esse conhecimento ele pode ajudar outras pessoas. Então, eu acho que ele tem um palanque dele que não é mais só dentro de uma sala de aula de uma universidade. O palanque dele, a antena dele é o celular. Então, eu acho que ele pode criar a sua comunidade e ir interagindo com sua comunidade para poder ir passando um pouco, interagindo, conversando, passando um pouco daquele conhecimento que ele tem. Aí, exatamente em função disso, vem os cursos online, cursos práticos, alguns práticos, alguns teóricos. Então, eu não acho que esses cursos eles são... eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou muito a favor, porque quanto mais conhecimento, melhor. Só que depende de como você vai lidar com esse assunto. Se for uma coisa assim, de maneira massiva, sem um cuidado, sem um apoio, se o professor está dando um curso, mas de maneira superficial, se ele não está preocupado com o aprendizado, porque essa preocupação com o aprendizado ela tem que ser dentro de uma faculdade física, dentro de uma sala de aula, com parede de tijolo, mas também no digital. A preocupação em qual a provocação que você está fazendo? O que é que você está tentando clarear nas pessoas? Então, se você, por exemplo, é um professor de direito penal, o que é que você está querendo discutir sobre, sei lá, sistema punitivo, sobre crime de peculato, com aquelas pessoas? Como é que você pode ensinar? Você é um professor. Hoje em dia, todo mundo é professor na prática, né? Porque você termina sem nenhuma formação de mestrado e doutorado, muitos que estão na internet, e são chamados de professores. Eu vejo isso, professor. Inclusive agora já é possível só com pós-graduação, né? Porque, olha, é uma coisa que eu escuto, mas assim, eu não vivenciava. Eu soube que em um momento todas as faculdades estavam exigindo 80% dos professores com mestrado. Aí parece que se não é necessário mais mestrado, agora apenas uma pós-graduação já resolve, sei lá, 60%, 70% das vagas. Como é que está isso aí, Labanca? Então, Paulinho, o critério de capacitação é uma forma de você garantir a qualidade do ensino para os alunos. Então, a exigência feita pelo governo, a exigência do MEC, em relação à quantidade percentual de mestres e doutores em uma instituição de ensino superior. Isso varia muito a depender da localidade. Quer dizer, existem percentuais, esses percentuais eles são definidos pelo Ministério da Educação. Agora, é possível sim que um professor ele seja apenas pós-graduado. Não é impeditivo. Agora, na avaliação da universidade,
se você tem professores mais titulados, então ela vai obter uma pontuação melhor do ponto de vista do conceito. Então você pega um conceito 5, uma instituição de ensino superior aqui em Pernambuco, por exemplo, a Católica tem conceito 5, a Federal tem conceito 5. Por quê? Porque se preocupa em fazer uma contratação de professores titulados. Então, para quem quer, porque tem gente que tem vocação, para quem quer seguir a carreira acadêmica, ser um professor, ter a possibilidade de ajudar as pessoas, como alunos de graduação, esses jovens que chegam aí na faculdade com 17, 18 anos de idade, e você poder impactar na vida dessas pessoas, dando orientação do seu ponto de vista de formação. Porque o professor, eu não sei, Paulinho, você já teve seus professores, e eu tenho certeza que você teve professores que ensinaram mais do que só leis. Sim. Que foram exemplos em relação à conduta, à postura profissional, a como você agir profissionalmente também. Então, se você tem professores que são mais qualificados, isso na verdade se reverte para o benefício do aluno. Agora, como tudo na vida, não é? Como tudo na vida, se você faz do ensino uma empresa ou do ensino apenas uma questão de ganhar dinheiro, volta à questão inicial. O que é que você quer? Ganhar dinheiro ou você quer fazer algo bem feito? Então, se você pensa apenas em ganhar dinheiro, então você tira todas as titulações dos professores, contrata apenas os professores pós-graduados e você consegue zerar aquele quesito específico da titulação e você vai tentar ganhar em outros quesitos do formulário de avaliação da instituição. Então, é uma forma de você mercantilizar o ensino. Entendi. Isso acontece aqui no Brasil porque o ensino realmente é um ensino que com alta concorrência privada, né? Em outros países, porque o ensino é público, eu falo ensino não só de universidades, mas de colégios também, onde o ensino é público, você não vê isso. Você não vê isso. Por quê? Porque todos, independentemente de serem pessoas com posse ou sem posse, vão estar em colégio público. Deixa eu contar para você uma história. O que aconteceu com meu filho? A gente morava na Itália, na época eu fazia um pós-doutorado, e ele foi para o colégio, a gente recebeu uma cartinha da direção da escola dizendo que no primeiro dia de aula os pais deveriam estar com os filhos. Então estávamos lá, eu, Geórgia e todas as crianças dentro da sala, a professora, né, a maestra, como eles chamam lá, maestra, dando aula ali na frente e dando todas as orientações de como funcionava o colégio, de como funcionava o horário de intervalo, ir para o banheiro, o almoço, porque o estudo lá é integral. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: todos os pais ficaram em pé ao redor, não é? Em pé, encostado nas paredes, né, da sala de aula, os alunos sentados, a professora lá na cadeira dela, dando as instruções. E eu olhei para um lado e tinha um rapaz muito elegante, paletó e gravata, muito elegante. Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, uma pessoa que nitidamente ela tinha menos posses, né? Um macacão de pintor. Então aí eu bati o retrato e vi que, na verdade, você tinha pais de classes econômicas distintas. E os filhos, todos com a farda, você não conseguia fazer nenhuma distinção entre os filhos, mas entre os pais você conseguia economicamente. Depois, quando terminou, teve um que saiu lá no seu esportivo, conversível. Depois teve outro que saiu naqueles triciclos que levam leite, né? Aqueles, né? De leiteiro. Então, todos eles ali estudando com os filhos no mesmo colégio. Isso eu estou falando de um país capitalista, a Itália. A Itália não é... Alguns vão dizer, isso no comunismo, num país socialista. Não, isso na verdade tem a ver com um compromisso do Estado em garantir uma educação de qualidade para todos. Acho que isso é uma questão básica, na verdade. Mas aqui no Brasil, como é que funciona? Aqui no Brasil existe uma possibilidade de você fazer da educação um negócio. Então, você começa a competir com o próprio Estado. Você cria empresas de educação, faculdades e colégios para poder fazer melhor, né? Já que o Estado não tem aquela qualidade toda. E aí você aqui ficou de uma maneira que é o seguinte: se você for bilionário, mas você não tiver um curso superior, você é um bilionário analfabeto. Meio que se criou esse estigma para você validar
seu dinheiro, sua riqueza, suas posses, você tem que ser validado também com um estudo acadêmico. Entendi. Né? É muito frequente a gente ouvir: aquele cara não tem um segundo grau, é bilionário, mas não tem um segundo grau, ou não tem faculdade. Então, é quase uma exigência de validação você fazer um curso superior para poder ter essa validação social. Ô Paulinho, eu sou crítico a isso, sabe? Eu acho que nem sempre é necessário um curso superior. Eu acho que às vezes, a Europa tem muito isso, às vezes um curso técnico consegue fazer com que você tenha uma boa empregabilidade. Eu acho que o curso superior, ele você desqualificar alguém, chamar de analfabeto, por não ter um curso superior, é uma visão muito elitista. Totalmente. É uma visão muito elitista. Totalmente, mas assim, conservadora, elitista. Na prática, assim, as pessoas às vezes fazem para poder... Não é nem a validação econômica, é a validação social, sim, né? De você sim. dizer assim, caramba, eu não posso ser um rico que não tem... O cara vai debochar de mim. Então, existe essa visão. E tem a visão também da pessoa que é pobre, que quer a validação social tendo curso superior. Então, assim, olha, na minha família é o primeiro advogado. Sim. Então, assim, na prática, para você conseguir uma validação social, você tem que fazer um curso superior quando é desnecessário. O curso superior é para atender nichos de mercado. Você precisa de alguns médicos, alguns advogados, alguns engenheiros. Agora, a atividade de um país tem que ser o empreendedorismo. As pessoas têm que ter empresas. Então, assim, você não precisa necessariamente ter. Agora, na prática, a gente vê o curso superior funcionando como uma validação social, né? Veja, vamos lá. O curso superior, eu acho que ele tem que ser de pleno acesso a todos que queiram, pobres ou ricos. Eu acho que isso é uma obrigação, isso é um direito fundamental de qualquer pessoa, mesmo quem não tenha dinheiro. Por isso é que o Estado, ele paga. Ele faz programas como, por exemplo, o ProUni. Por isso que o Estado, ele paga, ele cria universidades públicas para que as pessoas possam ter acesso a essas universidades, né, sem pagar nada. E ainda assim, porque são insuficientes, ele compra vagas, compra as mensalidades, ele paga as mensalidades de uma instituição privada ou comunitária, através de programas que são políticas públicas de acesso ao ensino superior. Eu acho isso muito válido. Agora, o que eu acho, honestamente, é que, sob a ótica da pessoa que vai fazer o curso, ela tem que ter a opção, ela tem que ter o direito de fazer um curso superior. Só que eu acho que ela, porque tem um direito, ela tem que pensar bem se é aquilo que ela quer. Porque ela pode, por exemplo, eu vejo muita gente que faz o curso de Direito porque o pai e a mãe quer que faça, e depois as pessoas não são felizes, não terminam o curso muitas vezes, ou quando terminam o curso depois vão fazer outra coisa, outra profissão, porque na verdade ficaram condicionados naquela questão conservadora da sociedade de engenharia, medicina, direito, psicologia, ou seja, que são os cursos clássicos. Hoje em dia a formação que se pretende e que se espera, né, dessa juventude para poder desenvolver mais a sociedade, ela requer habilidades bem diferentes, né? Eu estava conversando com uma amiga minha e ela dizendo, poxa, minha filha vai fazer design, ela tinha que fazer direito. Eu disse, ela vai estar muito melhor em design do ponto de vista de necessidades, né? Design gráfico, uma coisa assim. Porque a sociedade, a cada dia mais, ela se volta para imagem, para som, para vídeo, as suas interações. Uma pessoa, é só você pensar, quanto tempo por dia ela passa vendo gráficos, design, tudo, tá? Por exemplo, aqui esse símbolo aqui, esse podcast, foi uma pessoa de design que desenvolveu para você. E um carro, quem vai projetar um carro também tem que fazer um design. Então, tanto questões tradicionais quanto, por exemplo, questões do novo mundo, do novo universo. Existem atualmente designers do metaverso, que são ambientes digitais. Eles são muito bem remunerados por projetar, são arquitetos do metaverso. Então, cada vez a sociedade está mudando e exigindo novas habilidades das pessoas. Então, ficar pensando que você tem que ter um curso superior de direito ou de engenharia ou algo do tipo para poder validar-se socialmente, eu acho que é um equívoco. Totalmente. É um equívoco. Infelizmente,
muita gente se cobra para poder dar essa satisfação, para poder ter essa validação, para poder frequentar alguns círculos ou pelo menos não ser excluído. Mas assim, eu entendo sempre que o ensino superior ele é feito para nichos. Você tem que nichar. Você tem uma quantidade de advogados, uma quantidade de psicólogos, até porque se você inchar demais, acaba desequilibrando o mercado. Então, acho que as pessoas deviam ser, minha opinião, né, empreendedoras. Né? Mas, assim, e algumas pessoas precisam do curso superior para poder se especializar num nicho de conhecimento e explorar aquilo ali, mas colocar isso como uma possibilidade para todas as pessoas, eu acho desnecessário, sabe, Marcelo? Então, eu acho que é uma questão bem cultural. Em outros países, na Alemanha, na Itália, você não tem essa visão, não é? Desse passo. Todos, né? Sim, de todos. De ter que ter um curso superior. Por outro lado, eu acho que aqui no Brasil existe essa cultura de fato. E eu acho que isso tem que ser concedido. Eu acho que isso é um direito das pessoas, caso queiram fazer. Eu acho que elas devem ter essa possibilidade. Eu acho que a questão de valores, do quanto a pessoa ganha ou não, ela não pode ser um impeditivo para você ter uma formação completa. Quando eu falo formação completa, veja, eu já estou partindo de um modelo. O modelo é graduação, depois graduação, mestrado, depois mestrado. Você pode fazer também uma pós-lato sensu, depois mestrado, doutorado, depois um doutorado. Se caso você queira fazer também um pós-doutorado, então você faz um ciclo formativo para você se formar. Aí vai depender também da profissão, vai depender da área de conhecimento. Em medicina, por exemplo, você tem um médico que ele passa 6 anos estudando, depois ele tem que fazer residência. O meu irmão médico, por exemplo, ele fez 2 anos de residência em cirurgia geral, depois de mais 1 ano de residência em cirurgia, sei lá, abdominal, depois mais 1 ano de residência em transplante. Então, só de residência ele fez quase o tempo de um curso inteiro de medicina, fora mestrado, fora doutorado que ele fez também. Então, é um ciclo de formação que vai fazer dele um profissional com certeza muito bem preparado. Agora, é possível desenvolver outras profissões, principalmente profissões mais práticas, sem um curso teórico. Sim, por isso é que cursos superiores também existem, cursos tecnológicos. Existem chamados cursos tecnológicos, são cursos de 3 anos, às vezes um curso de 2 anos e meio, 2 anos. É um curso superior, mas é tecnológico. Ele não é um curso que tem uma jornada formativa teórica, com todas aquelas disciplinas de base, que entram ali, inclusive português, humanidade, enfim. Então, o curso tecnológico ele tem uma finalidade, fazer com que você atue de maneira mais prática. Então, se você, por exemplo, pega um curso tecnológico, dá um exemplo, certo? Você pega um curso tecnológico de fotografia. Você quer ser fotógrafo. Para você ser fotógrafo, você não precisa fazer um curso superior. Você não precisa, mas você pode fazer um curso superior. Você tem um fotógrafo que não fez um curso superior, um fotógrafo que fez um curso superior, você pode ter o que não fez, ele pode ser mais fotógrafo, ser um fotógrafo mais bem sucedido do que quem fez. Mas a tendência, sabe, Paulinho, a tendência é quanto mais você se capacitar, quanto mais você investir na sua educação, a tendência é que você consiga tirar dali o quê? Tirar dali mais possibilidades de trabalho. Deixa eu dizer a você o que é que eu acho em relação a quem é da área jurídica, certo? Quem é da área jurídica, eu acho que o bom profissional da área de direito não é aquele que estuda muito ou sabe as leis. Não, eu acho que o bom profissional da área de direito é aquele que tem um olho bom para poder interpretar e encontrar soluções. Porque a faculdade ela pode dar aula sobre a lei tal, a lei X, a lei Y, a lei do LOAS, a leis. As leis mudam. Então, o bom profissional é aquele que vai ter uma base boa, é aquele que estudou bem introdução ao direito, é aquele que tem uma boa base de processo. Ou seja, porque qualquer mudança legislativa, ele vai ter aquele olho de lince para poder identificar o quê? O problema, ter criatividade para poder buscar uma solução, para poder resolver o problema da vida humana. Porque quem trabalha, quem é advogado, vai estar resolvendo a vida do outro. É igual um médico que salva a vida de alguém. O advogado, ele salva a vida, não do ponto de vista de vida ou morte, mas ele dá o alento que a pessoa precisa para poder ela se sentir
saciada do ponto de vista de justiça. Ninguém gosta de sofrer injustiça, sabe, Paulinho? Então, se você tem um advogado que ele não tem um bom lastro, não tem uma boa carreira formativa, ele, na verdade, ele está prejudicando o outro. Não apenas a si mesmo, porque ele não vai conseguir se postar bem no exercício profissional, mas ele está prejudicando o interesse dos outros. Assim como você vê, por exemplo, um advogado que não é da área de direito previdenciário, que não é da área previdenciária, não tem formação, não estuda previdenciário, é da área de direito civil, mas ele pega uma causa previdenciária. Está errado isso. Ou vice-versa, ou pega uma causa civil. Você tem que respeitar as formações. E você, mesmo que não seja bom para você, toda vez que você for fazer algo, qualquer projeto que você se meta, qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar, isso vai ser bom para mim, mas isso também vai ser bom para o outro. Então, às vezes, num escritório de advocacia, você tem que pensar, o que é melhor para o escritório de advocacia? Às vezes não é o que é melhor para você como advogado. Ou você é gerente de um bom preço. O que é melhor para a instituição? Às vezes, talvez não seja o que é melhor para mim, mas o que é melhor para a instituição? O que é melhor para o cliente, para o consumidor? Às vezes tem que pensar nisso. Porque a vida é um ecossistema, as pessoas elas estão conectadas. Então você não pode pensar só no benefício próprio. Porque tudo que você faz vai gerar, sem dúvida alguma, algum tipo de consequência na vida das outras pessoas. E gerando uma consequência na vida de alguém, vai gerar consequência na vida de um outro alguém conectado a esse primeiro alguém. Então, se você não respeita uma formação, se você não tem uma formação consolidada, se você não tem musculatura, se você não construiu musculatura num determinado campo do conhecimento, não se meta. Um cara franzino não vai querer levantar um supino de 50 quilos de cada lado. Não vai, porque ele não treinou para aquilo. Então, por que ele vai fazer aquilo? Então, se você alguém chega para colocar um problema de direito bancário ou de direito previdenciário, se você não tem formação para aquilo, o que você vai fazer? Aí como é que você vai conseguir a formação? Você vai conseguir a formação sendo constante no aprendizado. Sendo constante, não tem mistério. Não cai do céu. Um bom profissional, um bom médico, quando você chegar com você, doutor, eu tô com a dor aqui, ele dá o diagnóstico, isso pode ser aquilo outro, e o remédio é esse. Esse cara está estudando, esse cara não estudou na faculdade, ele está estudando hoje. Ele continua estudando. Então, é uma questão de você ter respeito com o cliente, respeito com o próximo. Então, o advogado, por exemplo, ele vai ter que fazer uma boa formação, uma boa faculdade. Se ele quiser fazer mestrado, ele vai se aprofundar. Cursos práticos também, tudo aquilo que puder fazer com que ele possa ir lapidando seu conhecimento, treinando para ganhar essa musculatura, isso vai se reverter em benefício da sociedade de maneira geral. Lamanca, me diz uma coisa. Teve um momento que eu sentia isso, que assim, o negócio cursos era o grande negócio. Sei lá, eu acho que 10 anos atrás, eu acho que eu vi o pico disso aí. Eram cursos apenas para passar na OAB. Sim. Eram cursos, era muito concurso público. Sim. Então, assim, tinha uma cadeia enorme de cursinho para fazer determinado concurso público. Tinham cursos complementares de direito, mestrados. Então, eu vi que o negócio ensinar, há 10 anos atrás, teve um momento que eu acho que foi o auge. Aí depois, assim, os concursos começaram a diminuir. Eu não sei se essa questão da OAB ainda continua com aquela força. Tudo. Teve o EAD, mas você considera que está em expansão, em estabilidade, ou ele já diminuiu um pouco? Então, bora lá. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Em relação a cursinhos de OAB, eu acho que existe, primeiro, a queda de barreira física, que o cara vai estudar para a OAB, ele está focado, ele está estudando em casa. Então ele pode, sem dúvida alguma, pegar uma videoaula. É diferente de uma faculdade, que é uma formação completa, entendeu? Então ele pode pegar um curso online, e eles fazem isso muitas vezes, e ele vai ter aquela aula, ele vai ter o material de apoio, ele vai ter a equipe para poder tirar as dúvidas dele. Então o que aconteceu foi que grandes grupos começaram a crescer muito. Então você tem hoje no Brasil alguns grandes cursos com milhares de alunos, 100 mil alunos, 120 mil alunos, porque esses cursos eles conseguiram
entrar e fazer uma captação de alunos em relação a montar uma estrutura, montar uma linha de estudo, Então, realmente, você vai procurar cursinhos preparatórios para concursos físicos presenciais, você encontra menos hoje. Mas veja, isso termina gerando um outro tipo de oportunidade. Porque quando você está ali na vala comum, recebendo a mesma informação de muita gente, então às vezes você tem necessidade de um apoio mais individual, mais específico. Aí você tem os coaches, você tem aqueles que são o personal trainer do concurseiro, que aí você contrata ele e ele vai estar lhe acompanhando pessoalmente para te conduzir a um processo de possível não tinha visto sobre aprovação. É mais interessante, um coach para a OAB, um coach para concurso público, sim, né? Sim. O cara que já passou, já sabe. Exatamente. Então aí você popularizou, quer dizer, você pulverizou essa possibilidade. Então, de fato, a tecnologia ela fez agrupar muitos alunos em alguns poucos cursos. Então, muitos acabaram. Aqui, por exemplo, em Recife tinha Biro Jurídico, IDAGE, tinham vários, né? Tinham vários há 10 anos, né? Ou um pouco mais. Eu me lembro, tinham vários cursos preparatórios. Ainda existem alguns, mas não com a mesma força que existiam antes. Por quê? Por conta do digital. Agora, ainda assim, você tem um campo de uma atuação ou de uma preparação, eu diria, mais específica, né? Agora, deixa eu dar um conselho para quem estiver nos ouvindo, principalmente para quem precisa dessa informação que eu vou dar, que é aquela pessoa que ainda está se formando, né? Eu diria, está na faculdade ainda. Porque você não precisa fazer nenhum curso preparatório para a OAB se você fizer uma faculdade bem feita. Só que o que acontece é o seguinte, eu sou testemunha disso, né? Eu dou há 20 anos. Mês de abril agora vai fazer 20 anos que eu sou professor da Universidade Católica. 20 anos é muito tempo. E eu percebo que muitos alunos, eles estudam apenas para passar nas provas. E eles esperam se formar. Eles esperam a formatura para poder depois começar a estudar para a OAB. Então, eu acho que se você já está fazendo a faculdade, eu acho que existe uma coisa tão simples, que é você dedicar ali 1 hora por dia, não precisa de mais do que isso. No mesmo tempo que você dedica indo para uma academia, você pode se dedicar para estudar. No mesmo tempo. Desde que seja todo dia. É a constância. Para o quê? Para poder estudar não é nem o que o professor deu. É para estudar o que o professor vai dar. Então, essa é uma dica de ouro. Você está numa terça-feira, na quarta-feira vai ter aula de quê? Vai ter aula de, sei lá, controle de constitucionalidade. Entre na internet, lê alguma coisa, minimamente que seja sobre controle de constitucionalidade, mas não vá assistir aula zerado. Porque quanto mais você lê, mais você escuta. Se você lê uma reportagem do jornal hoje de manhã, falando sobre um assalto que houve num banco, e depois, de tarde, você está na fila do pão, na padaria, e o camarada comenta ao seu lado sobre esse assalto, aquilo vai te chamar a atenção porque você leu. Então, o fato de você ter lido aquela notícia vai fazer com que você escute mais. Quanto mais você lê, mais você escuta. Então, se você simplesmente tiver uma prática de ler um pouquinho antes, às vezes até no corredor, antes de começar a aula, então vai ser a aula o tema de hoje vai ser tal, pergunta ao professor qual vai ser o tema da próxima aula. Aí você no corredor, você entra no celular ali, dá uma sapeada, coloca no Google aquele assunto, só para poder ler alguma coisa, para você não chegar zerado. Quando o professor estiver dando aula, você já vai começar a fazer conexão e as inferências vão surgir. Isso é, do ponto de vista cognitivo, muito importante, porque você vai consolidando conhecimento. Porque, meu amigo, são 5 anos de faculdade. É muito tempo. Então, quando você termina 5 anos, você olha para o seu primeiro ano, você não vai se lembrar de muita coisa mais. Isso acontece quando você fez prova hoje, na próxima semana você já não se lembra do que você estudou para a prova, acontece isso. Então, o processo, na verdade, é de amadurecimento da informação. Essa informação ela tem que ficar amadurecendo
Você tem que partir de um processo de amadurecimento dessa informação contigo para que você possa carregá-la. Ou seja, como se ela fosse ali se densificando, como se ela fosse criando ali se acimentando, né, dentro da tua cabecinha ali, criando cimento ali, ou seja, ficando ela mais rígida, para que amanhã ela não seja uma areia que a onda dá, a onda leva. Como a gente está acabando aqui, eu quero só fazer um comentário. Eu nunca ouvi falar de tu como um cara ruim, não. Eu já tinha. Eu, por exemplo, eu tive uns 2 professores, que Deus os tenha, mas assim, eu me lembro de um professor que eu tive na Católica, que disse: não peça revisão não, que ele baixa a nota. Não peça revisão não, que ele baixa a nota. Mas eu me senti injustiçado, pedi, e ele me deu meio ponto a mais. Foi? Agora me diz uma coisa. Como é que tu já encarasse essa situação de reprovar alguém por meio ponto? Já passou isso? Como é o sentimento do professor por causa de meio ponto? Veja, eu não reprovo por meio ponto. Uhum. Eu não reprovo. A pessoa precisa de 6, tirou 5,5. Eu não reprovo. Tu dá essa colherzinha de chá, né? Veja, eu não reprovo, em princípio, pelo meio ponto, entendeu? Sim. Ele pode ser reprovado. Sim. Mas não é por conta do meio ponto. O que eu faço? O que eu analiso? Eu analiso o histórico dele. Eu analiso se ele se empenhou, se ele compareceu, se ele foi aluno assíduo. Foi um branco na hora, foi um Exato. nervoso, né? A prova, às vezes, é um retrato do momento, às vezes você brigou com a namorada no dia anterior, enfim. Então, o que eu procuro analisar é a postura. Por isso que eu digo muito aos meus alunos. Eu digo, olha, vocês já estão aqui na graduação, vocês já estão no ambiente profissional. Quem está sentado ao seu lado já está ali olhando. Amanhã, na hora de indicar um advogado, ou na hora de, enfim, trabalhar junto ou não, vocês vão ser lembrados. E vocês vão ser lembrados pelo perfil que vocês estão construindo aqui durante a faculdade. Então, o professor sabe quem é o bom aluno, ou sabe quem é o aluno negligente. Então, por meio ponto, ou só pelo meio ponto, eu acho que a pessoa não merece ser reprovada. Às vezes, uma segunda chance, às vezes, faz o seguinte... Faça um trabalho aqui. Mostre que você está se esforçando. Não pode mais nem fazer isso hoje em dia com o chat GPT, né? Porque o trabalho que o camarada coloca lá, o chat GPT faz. Mas mostre que você está se esforçando. Exatamente. Mas a observação de uma trajetória durante a disciplina é que vai condicionar aquela aprovação ou aquela reprovação. Uhum. Eu acho que eu sou muito crítico em relação a sistemas de avaliação. Eu acho que um bom sistema de avaliação é um sistema de avaliação contínuo e não um sistema pontual. Porque se é um sistema pontual, quem nunca soube de um aluno, colega de colégio, que todo mundo apostava que ele ia passar no vestibular e ele foi reprovado? Porque às vezes foi fazer a prova e não fez uma boa prova, mas é um aluno brilhante e foi reprovado. Então acontece isso demais. Então, sabe como as minhas provas hoje, Paulinho? Minhas provas hoje na faculdade, elas são com consulta, a legislação seca e em grupo. Grupos de 3. Então, eu dou casos concretos, são problemas, para a pessoa encontrar a solução, e aí eu verifico qual é a base que ela está utilizando e qual é a narrativa que ela utilizou na prova, o grupo utilizou na prova. Tem que trabalhar em conjunto, porque veja só, quando você se forma, você vai fazer isso. Quando você se forma, você vai trabalhar em conjunto e com consulta. Você está no estado de advocacia, você sabe quantas vezes você já se deparou com a causa que você foi conversar com um colega seu do lado para poder encontrar, fez uma reunião para discutir um caso, para poder encontrar uma solução. A atividade do direito é uma atividade não individual. O juiz está conversando com o assessor, o advogado, o promotor também, o advogado com sua equipe. Então, a atividade da produção do direito não é uma atividade individual. Ela é colaborativa, ela é interativa e colaborativa. E ela é com consulta. Então, tem alunos que eles se formam e eles não conseguem... veja só que interessante. Eles se formam sem saber manusear o vademecum, sem ter aberto um código penal, um código civil, sem ter lido o texto de lei, só estudando por caderno, ou então estudando por livro. É meio como um cirurgião que não sabe utilizar um bisturi. Verdade. Olha, gente, o tempo está acabando e eu tinha muito assunto, por isso eu já vou deixar aqui o convite pronto. A gente
estava aqui na pauta falar sobre mestrados fora do Brasil, que inclusive eu até comecei e não concluí lá em Portugal. Um dia quero ser aluno de La Banca em Pisa, na Itália, que Lá na Itália. eu sei que ele tem essa ligação com a cidade de Pisa. A gente tinha assuntos para conversar sobre Constituição Federal, sobre a maneira que a Constituição abarcou as leis hoje em dia, que isso é muito importante. A gente tem que conversar mais sobre Constituição. Constituição hoje ela é um modelo totalmente diferente daquilo que foi pensado primordialmente, e as interpretações também sobre a Constituição, que às vezes são literalmente diferentes da interpretação gramatical, sabe? Que às vezes a gente tem que... Olha, gramaticalmente está isso aqui. Não, mas pelo princípio do céu azul, o azul não é o azul. O azul é um prisma de luz que se converteu, e a luz branca tem um feixe de luz azul, e o cara faz uma interpretação que às vezes a disposição gráfica literal ela não é mais sentida, porque vem umas formas de interpretação às vezes absurdas, e aí a coisa não é preto ou não é branco, pode ser qualquer coisa que eu queira que seja. Então a gente tem muito assunto para conversar com o professor La Banca, pena que a próxima. Mas aí já fica para a próxima, né, professor? Próxima, pode me chamar. Olha, agora já que a gente tocou só sobre interpretação, neoconstitucionalismo, dá só uma palavrinha sobre isso para a gente acabar. Então, o neoconstitucionalismo ele foi um movimento, né, bem localizado do direito constitucional, principalmente aqui no Brasil. Na Europa se fala um pouco nisso, mas eu acho que teve muito aceite aqui no Brasil por conta de um trabalho do Luiz Roberto Barroso, né, que ele difundiu bem essa teoria. Mas basicamente cria-se uma abertura interpretativa maior para, a partir de uma leitura por princípios constitucionais, você construir narrativas constitucionais. Então, ou seja, um rochá. Rochá é uma figura que um cara vê uma coruja, o outro vê um leão, o outro vê uma raposa. E aí é uma figura de psicologia, e você olha para aquilo ali, olha... Opa, eu estou enxergando a coruja aqui, mas o cara enxerga um leão, sabe? Paulinho, mas quer que eu diga uma coisa? Essa questão da interpretação, ela sempre foi uma questão muito... controversa, né? Muito controversa, porque veja só, o que é isso aqui na minha mão? Eu posso dizer que é um conjunto de átomos. Pessoas sempre podem interpretar coisas ou construir as suas narrativas a partir de visões de mundo e dar sentidos diferentes a coisas da vida, né? Eu acho que sim. Então, existem... Qual foi a grande questão do neoconstitucionalismo que você colocou? É porque, a partir dessa visão neoconstitucionalista, se percebeu que os princípios eles passaram a morar nas constituições. Os princípios antes eles eram de direito natural, depois eles passaram a morar em códigos, né? Os códigos, todos os Código Civil, então tinha princípios. Mas nos princípios gerais de direito, na ausência de uma norma, você socorre a analogia, equidade, princípios. Só que na época dos códigos, o que você tinha era uma utilização secundária, ou seja, se não houver uma regra específica para aquele caso, você vai para o princípio. Mas depois do pós-guerra, esses princípios eles começaram a morar nas constituições. Então houve um fenômeno interessante. As constituições elas começaram a se tornar principiológicas. E aí você teve várias constituições. A brasileira, por exemplo, tem logo o primeiro título dela, dos princípios. E o princípio, Paulinho, ele é mais carente de interpretação do que uma regra. Uma regra de um casamento que diz que para você casar tem que ter 2 testemunhas. Não são 3 nem 4, são 2. Casou, tem que estar lá na hora da igreja, tem que 2 testemunhas assinar para dizer que você casou. Se 2 testemunhas não assinaram, o seu casamento é inválido. Isso é uma regra. É diferente de você interpretar essa regra, de você interpretar um princípio da legalidade, um princípio da isonomia. O que é isonomia? Né? De que maneira as pessoas elas podem se sentir iguais, mesmo sendo diferentes.
Onde é que está a política afirmativa de cotas? Isso é anti-isonômico, não é? Então, exige uma densificação maior. E é por isso que essa questão interpretativa, ela termina sendo mais exigida em um período onde as constituições elas são principiológicas. E por isso se fala, né, da interpretação, da densificação da interpretação a partir de cláusulas constitucionais. A constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito penal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Posso? Temos tempo? Existe uma lei que define que o bem de família é impenhorável. E a lei é muito clara. Ela diz o bem da família ou da entidade familiar ou do casal. O bem do casal ou da entidade familiar. Se você for solteiro, você tem uma dívida, essa era a discussão. Você é solteiro, você tem uma dívida, o seu bem pode ser penhorado, porque você não é família. Família não existe, família de um só existe. E você não é entidade familiar e você não é casal. Você é casado com quem? Com você mesmo? Eu me amo, sou casado comigo mesmo. Então a lei, ela estabeleceu a impenhorabilidade para proteger o núcleo familiar. Família, entidade familiar ou casal. E aí, houve uma interpretação constitucional desse dispositivo legal, ou seja, a constitucionalização do direito civil. Veja que interessante. Para dizer o seguinte, que com base no direito à moradia, o solteiro, o divorciado, o viúvo, também tem a garantia da impenhorabilidade do bem. Então foi um processo de construção, de interpretação de lei a partir da Constituição, e não o contrário. Ou seja, antes você interpretava a lei pela lei. Hoje em dia você interpreta a lei, mas dando conformidade a critério constitucional. Aí o STJ simulou. Tem a súmula que diz hoje em dia que o bem, muito embora não esteja na lei, mas o bem do solteiro também é impenhorável. Tem vários outros exemplos para eu vou botar um aqui, ó. Tinha uma madame, não sei se ela existe ainda, mas esse caso é verídico, que ela devia a todo mundo e não pagava a ninguém. E o cara pediu a penhora do cachorrinho dela. E o juiz entendeu que o cachorro é uma coisa e penhorou o cachorro dela, né? E o cara ia vender o cachorro dela, o cachorrinho de madame que ela... E aí foi uma polêmica, porque entendeu-se que o cachorro na verdade era família. Existia uma, apesar de não ter geneticamente, existia um laço de afeição tão forte que para aquela mulher o cachorro era família. Era assim o ser vivo que dava suporte espiritual à existência dela e tal e tal. Só sei o que é o seguinte, ela arrumou dinheiro, pagou e tal, mas olha que olha a coisa. Hoje o cachorro é um cachorro, o cachorro é um ser que é mais do que coisa e menos do que pessoa um pouquinho. Vê que cada interpretação que está surgindo, né, Lamanca? Aí são as interpretações bem literais, né? Mas, finalmente, para fechar mesmo, tu seria pela penhora ou pela não penhora do cachorro? Eu seria pela não penhora do cachorro, né? Pela não penhora. E ele é doido de dizer. Eu tenho 3 cachorros: Oreo, Bono e Wafer. Eu tenho meus 3 cachorrinhos. Tá bom. Gente, um grande abraço. Professor, fica convidado para a gente falar mais sobre direito, principalmente sobre direito constitucional, na próxima vez. Um abraço e até o próximo podcast. Obrigado, pessoal.